12 jogos e um desespero. Começa nesse domingo a saga do Fluminense para lutar contra o rebaixamento e contra a incompetência de Mano Menezes. Você vê logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois do vexame da eliminação para o Atlético Mineiro na Arena MRV, e não foi um vexame por ser o Atlético Mineiro, mas pela forma covarde que o senhor Mano Menezes colocou o Fluminense para jogar, o Fluminense tem que juntar os cacos e já tem um outro Atlético na iminência, né, de jogar nesse domingo às 4 horas da tarde lá em Goiânia. Lembrando que o Atlético Goianiense é sempre um adversário muito difícil, com quem o Fluminense tem muita dificuldade. E o Fluminense tem diversas dúvidas, ou algumas dúvidas, né, do pseudo-técnico Mano Menezes para escalar esse time do Fluminense. Os 11 guerreiros que lutarão contra o rebaixamento e contra Mano Menezes. A dúvida na zaga, a dúvida na lateral esquerda e até a dúvida na centroavância, vamos dizer assim. O time que o Fluminense deve levar a campo deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Antônio Carlos e Thiago Santos. Na lateral esquerda ele está completamente perdido, ele não sabe se escala Diogo Barbosa, Gabriel Fuentes ou Marcelo. Parece brincadeira, mas é verdade, ele está na dúvida. O meio-campo, Bernal, Martinelli e Ganso. E no ataque, Arias de um lado, Serna do outro. E a dúvida entre Cano e Cauã Elias. Olha, pode botar até Jesus Cristo de centroavante, que não vai adiantar nada. Com o modelo ou a falta de modelo de jogo do Mano Menezes, a bola não vai chegar no centroavante. Seja o Cauã Elias, seja o Cano. Como, se a bola não chega, o centroavante ele tem que buscar e tentar a jogada individual, o Cauã Elias é melhor que o Cano nisso, é mais habilidoso. Se a bola chegar, o Cano é matador. E o Cauã Elias é um bom centroavante, é um bom finalizador também. Não tão bom quanto o Cano, mas é um bom finalizador. Então com essa falta de modelo de jogo, com essa bagunça tática que é o Fluminense do Mano Menezes, eu iria de Cauã Elias. Mas o pseudo-técnico não sabe o que fazer ainda. Na história do confronto, são 23 jogos, com 11 vitórias do Fluminense, 4 empates e 8 vitórias do Atlético Goianiense. O Fluminense marcou 40 gols e sofreu 25. É um aproveito de 53,62% do Fluminense contra o Atlético Goianiense, que está muito longe de ser um dos grandes times do futebol brasileiro. É uma coisa inacreditável a dificuldade que o Fluminense tem contra o Atlético Goianiense. E mesmo quando vence, como foi em 2011, lá em Volta Redonda, o Atlético Goianiense fez 2-0. E o Fluminense diminuiu e virou o jogo no finalzinho do jogo, já no apagar das luzes, como diziam os narradores antigos de rádio. O Fluminense conseguiu uma virada inacreditável, com o He-Man, com o Rafael Sobis. Eu estava lá em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, naquele dia, naquela noite, na verdade. E o Fluminense conseguiu essa vitória espetacular, mas sofrida, dura contra esse adversário, o Atlético Goianiense, que impõe muita dificuldade ao Fluminense, sobretudo nos seus domínios. O Fluminense precisa jogar bola. O Fluminense precisa fazer o que fazia antes de Mano Menezes, o que fazia em 2023, o que fazia em 2022. Tem que ter alguém dentro de campo que fale assim: esqueçam o que Mano Menezes falou e vamos jogar aquilo que a gente jogou para ganhar a Libertadores. Porque aí o Fluminense ganha do Atlético Goianiense e ganha os 12 jogos que faltam para terminar o Campeonato Brasileiro. Não dá para o Fluminense ficar jogando dessa maneira covarde, com chutão e chuveirinho o tempo inteiro. No velho estilo dos técnicos brasileiros, Mano Menezes, Abel Braga, Luxemburgo, Oswaldo de Oliveira, Celso Rotti, Levir Coupe, e tantos outros técnicos que ficaram no passado. Assim como ficou no passado a capacidade do Mário Bittencourt de entender o futebol. O Mário Bittencourt pensa como muitos torcedores do Fluminense e de outros times, lá com a cabeça nos anos 80 e 90, quando o futebol era de uma forma, hoje é outra forma. Não dá mais para você ter um técnico atrasado, ultrapassado, retrógrado, covarde, medroso, como é Mano Menezes. Repito o que eu falo sempre: 30 anos de carreira, 10 títulos, 5 estaduais, 2 Séries B, 3 Copas do Brasil e nenhum título internacional. Foi nesse cara que Mário Bittencourt colocou a possibilidade do bicampeonato da Libertadores. E a gente ainda é obrigado a ler nas redes sociais, e olha, que o maldito Twitter está fora do ar e que continue assim por muito tempo. A gente é obrigado a ler que foda-se a Libertadores. Meu irmão,
O cara que fala isso, ele não é tricolor. Ele não é tricolor. Não é possível que ele seja tricolor. Ele deve ser rubro-negro, ele deve ser vascaíno, ele deve ser botafoguense, ele deve ser corintiano, porque é o maior título da história do Fluminense. Como o técnico era o Fernando Diniz, os haters, e todo hater é um imbecil, né? Ele diz, foda-se a Libertadores. Meu irmão, nós perdemos a chance e tínhamos a vantagem de irmos para a semifinal contra o River Plate, que seria dificílima de toda forma. Fosse o Mano Menezes, fosse o Fernando Diniz, obviamente, muito mais difícil com o Mano Menezes, que não é técnico para o Fluminense. Mas o Fluminense perdeu a chance de tentar o bicampeonato pela covardia do seu técnico e pela incompetência de sua diretoria, de um planejamento absolutamente estúpido no início do ano, com contratações que nada trouxeram para o Fluminense, pelo contrário, tiraram a união do grupo que era a característica de 2023. Com um planejamento que fez com que os jogadores que se reapresentaram no dia 26 de janeiro, depois da disputa do Mundial, têm direito a um mês de férias, jogassem 7 dias depois num maldito, nefasto, desgraçado e corrompido campeonato estadual. E aí deu no que deu. Uma série de lesões, o time desequilibrado fisicamente. E agora, que tem Thiago Silva, tem Bernal, tem Serna, que não tinha na época do Fernando Diniz, que ainda também não tinha o André que o Mano teve por alguns jogos, né? O Mano Menezes nos recolocou no Z4, porque insiste em colocar Felipe Melo em campo. Essa é a grande notícia para esse jogo de domingo. Felipe Melo está suspenso, não viajou para Goiânia e não tem a chance de entregar mais 3 pontos que o Fluminense precisa para sair do Z4. Domingo, 16 horas, provavelmente para o Rio, transmissão da Globo, eu não sei. Fluminense e Atlético Goianiense, um rival dificílimo, um rival que tem sido carrasco, né, em muitos jogos contra o Fluminense, e o Fluminense não pode se dar ao luxo sequer de empatar. É vencer ou vencer. E Mário Bittencourt, ou cai o Mano, ou cai o Fluminense. A escolha é sua, Pavão.